Bom, continuando então, as perguntas que foram feitas sobre a liberdade e temas conexos. Qual é a tática que o governo utiliza para que o ensino marxista, comunista, que fere a nossa liberdade, os estudantes de nossas universidades, onde cresce o número de ateus, ainda sintam que estão ganhando a liberdade? Fácil, botar a culpa nos outros. Quer uma liberdade maior do que os seus atos não terem consequências? E é isso que se faz. Quando se diz que tudo é culpa da estrutura social, o que a gente está dizendo é nada é culpa sua. Você não precisa fazer nada, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso é um lema satânico. E é isso que se faz quando se bota a culpa em alguma outra coisa. Tudo é culpa da desigualdade social, logo nada é culpa minha. Então a pessoa se sente livre no sentido errado, porque a liberdade, a nossa liberdade, ela só é plenamente livre quando orientada para Deus. A liberdade, ela não é o livre-arbítrio. A liberdade é o livre-arbítrio ordenado para Deus. Então, o resultado é uma falsa liberdade, é uma sensação de liberdade no sentido que, sei lá, calças largas vão dar. Calças largas não vão fazer com que a gente consiga pular mais alto. Elas vão simplesmente fazer com que a gente sinta mais liberdade de movimento nas pernas. Não é uma coisa verdadeira. É simplesmente uma sensação que faz tanto sentido quanto a criancinha que ganha um par de tênis e acha que aquilo são botas de 7 léguas. É uma falsa liberdade que vem justamente do fato de não assumir aquilo que eu tenho martelado tanto aqui, a nossa responsabilidade pessoal, de agir, de fazer, de melhorar, de procurar se santificar. A próxima, levando em consideração a irresponsabilidade ou incapacidade dos pais na educação dos filhos, a intervenção do Conselho Tutelar seria a melhor forma de garantir a educação das crianças? Bom, eu digo mesmo, tendo já passado pelo Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é uma coisa que é muito difícil de engolir, porque quem deu a tutela dos nossos filhos a eles? A tutela dos filhos é dos pais. Quando que os pais subsidiariamente deram tutela a um conselho tutelar? Quer dizer, no caso, por exemplo, de pais que estão educando os filhos em casa, que não há uma responsabilidade ou incapacidade, mas dos pais que estão educando os filhos em casa, e vem o conselho tutelar e exige que bote as crianças numa escola onde eles vão dançar funk, aprender a usar drogas, e não vão aprender nada que preste, o que esse conselho está fazendo é violar a liberdade dos pais. Quer dizer, é possível agir de maneira ética dentro de um conselho tutelar? É. Mas é muito difícil. Uma pessoa que resolva ser conselheira tutelar, vá concorrer, eu não sei como é na sua cidade, mas onde eu participei, era uma eleição que as entidades votavam, até a gente brincava dizendo que o Centro Espírita queria levar todas, porque a entidade votando. E era assim, cada ONG votava, a escola, etc e tal, etc e tal. E em outros lugares é uma eleição direta, em outros lugares são indicados, quer dizer, cada lugar é de um jeito. Mas a pessoa que resolve se candidatar, o católico que resolve se candidatar a um conselho tutelar, ele deve saber que ele está sendo jogado na cova dos leões. Porque para ele sair dali íntegro, para ele não participar de violações da liberdade, vai ser muito difícil. Porque para tirar um filho do pai e da mãe, esse pai e essa mãe tem que ser algo próximo de um monstro. Tem que ser muito ruim. E o Conselho Tutelar frequentemente vai tirar por da cá aquela palha, como, por exemplo, no caso da educação domiciliar. Agora, se essa irresponsabilidade ou incapacidade dos pais na educação dos filhos for realmente uma coisa comprovada, compete em primeiro lugar à vizinhança procurar fazer alguma coisa, depois ao bairro, depois ao município. Ou seja, quando todas as possibilidades foram esgotadas, essas crianças estão sendo alimentadas única e exclusivamente com biscoitos ou bolachas, e não aprenderam nem a ler, nem a escrever, nem a tomar banho. Aí realmente pode haver uma intervenção. Mas essa intervenção, idealmente, teria que acontecer no nível muito mais próximo
do que o conselho tutelar. Quer dizer, se a minha irmã está fazendo isso, eu posso e devo pegar os meus sobrinhos para criar, né, dentro da família. Ah, se a família não basta, a vizinhança. Se a vizinhança não basta, o bairro. Então, a criação de uma escolinha de reforço escolar, por exemplo, na paróquia, poderia suprir, fazer às vezes até da escola. Né? A criança que esteja sendo educada na paróquia, aprendendo a ler, a escrever, a fazer conta, etc. Muitas vezes poderia suprir o que é feito, mais mal feito, numa escola municipal com a turma gigantesca que não aprende nada. Quer dizer, a responsabilidade é sempre do nível mais baixo. Idealmente, o conselho tutelar seria uma coisa que deveria agir a cada 10 anos, quando a família não resolveu, a vizinhança não resolveu, o bairro não resolveu, aí chega lá. Não devia sair procurando problema, como infelizmente acontece hoje em dia, procurando confusão, né? Porque a tutela dos filhos é dos pais. Em segundo lugar, da família, dos avós, dos tios. Em terceiro lugar, da família estendida, dos primos de segundo grau, e por aí vai, quer dizer, e de baixo para cima, sempre. Então, o conselheiro tutelar católico, o que ele deveria procurar fazer? No caso de uma situação dessas, procurar a família, tentar ajudar a fazer com que os tios se encarreguem da educação dessa criança. Pegar um caso mais grave ainda, o pai e a mãe são usuários de crack. A avó pegar essa criança, né? Tentar fazer com que aquilo seja algo com que se lida num nível mais baixo. Porque botar ela num depósito de crianças desses, de Funabem, de Fundação Casa, é muito pior. É muito melhor que a criança esteja com a avó. Né? E usar esses meios, essas coisas produzidas em massa para uma multidão, nunca vai ser a solução ideal. Vai ser sempre um quebra-galho que se recorre em último caso. Continuando aqui, como não aceitar? Quando seu adolescente é orientado pela Ordem Mundial de Saúde a tomar a vacina HPV, e sua formação moral onde é que fica? Fica em casa. Quem dá a formação moral aos filhos é o pai. Agora, essa vacina, inclusive parece que ela tem efeitos colaterais, etc. Quem tem que tomar essa decisão, quem tem a liberdade de tomar essa decisão, se o filho deve ou não tomar essa vacina, é o pai. O pai e a mãe. A eles compete decidir. Então, se vai ser dado na escola, o pai e a mãe que prezam pela educação dos seus filhos devem decidir, eu quero que meu filho tome porque eu acho bom. Eu não quero que meu filho tome porque eu acho perigoso. Então, ele toma a decisão, manda uma carta, meu filho não vai tomar, meu filho vai tomar, compra a briga. Faz o filho, se não deixarem, não leva o filho para a escola no dia que não vai tomar, se ele houver decidido que não vai tomar. Então, não leva o filho para a escola naquele dia, age, em suma, de acordo com a sua liberdade. Agora, a formação moral, ela não é dada pela escola, ela é dada pelos pais. Se os pais estão deixando a escola da formação moral, lamento, mas eles não estão cumprindo com o seu dever de pais. Por que quando uma pessoa tem a morte cerebral, nós não podemos pedir ao médico para desligar os aparelhos, contando que ela já está morta, para evitar o sofrimento da família? Basicamente porque morte cerebral não é morte. Um monte de gente já acordou de morte cerebral. Né? Não, é um critério que não conta muito. Mas, por outro lado, a pessoa que está sendo mantida viva por aparelhos, a gente não tem obrigação de mantê-la viva por aparelhos, inclusive depois que ela teve morte cerebral. Agora, a gente, por outro lado, também não pode permitir algumas doações de órgão, por exemplo, do coração, porque o coração só pode ser doado se a pessoa está viva, se o coração está batendo. Né? Então, é uma questão de liberdade? Sim, desde que a gente não assassine aquela pessoa. A gente pode não manter vivo, mas a gente não pode ativamente matar.
Né? Ainda não pode dar uma injeção de veneno. Mas a pessoa que está lá respirando por aparelhos, com o coração batendo por aparelhos, etc., a gente não tem obrigação de manter esses meios heróicos. Porque são meios heróicos. A pessoa que não está comendo, a gente não tem obrigação de abrir um buraco na barriga dela para enfiar comida à força. É claro que se a gente houver uma chance de recuperação e isso for uma coisa que vai ajudar a se recuperar, poxa, ótimo, vamos fazer. Daqui a um mês ele vai levantar daí e vai nos agradecer por isso. Mas uma pessoa que a gente sabe que não vai levantar dali, a gente não precisa usar medidas heróicas para ficar mantendo ela viva por mais um dia, 2 dias, sofrendo, amarrado numa cama, como na história tão triste que eu contei dentro da minha própria família. É uma coisa que me entristeceu muito. Por quê? Porque é um abuso. É um abuso. É considerar a vida na Terra como sendo o único bem. Quando, na verdade, é muito mais importante que ela tenha um sacerdote que vá ampará-la nos seus últimos momentos. É uma coisa muito triste, inclusive, na nossa sociedade, essa medicalização do nascimento e da morte. Né? Antigamente, a pessoa morria na mesma cama que tinha nascido. Já hoje em dia, a gente esconde os nascimentos atrás das portas do hospital e esconde a morte atrás das portas do hospital. E aí tem senhoras de 60 anos de idade andando vestidas que nem uma cocotinha, né? Porque a morte e o nascimento foram escondidos da sociedade. Então a pessoa acha que aquele instante é eterno. É uma coisa muito triste. É um sinal de que a nossa sociedade está doente. A ideologia ou a teologia da liberdade, ela traz certas dúvidas aos paroquianos. Por exemplo, tem o livre-arbítrio, Deus é misericordioso, a pessoa é livre. Afinal, como devo agir com a liberdade é o meu dever de batizado discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Basicamente, de acordo com os 10 mandamentos. São eles que vão nos balizar. Né? São eles que vão garantir a diferença entre livre-arbítrio e liberdade. A liberdade é a liberdade de buscar a Deus, de encontrar a Deus, de aderir à verdade, à revelação. Não existe liberdade para o erro. A liberdade é para o bem. Então, por exemplo, uma pessoa viciada em crack, ela não é uma pessoa livre, ela é uma pessoa escravizada. Não existe uma liberdade de consumir crack. Existe o livre-arbítrio que leva alguém a cometer o erro de consumir crack. Mas a liberdade, essa pessoa só vai ter liberdade quando ela conseguir se livrar desse vício. Quer dizer, ela pode ser levada para uma casa de recuperação, por exemplo, para que depois, quando ela tiver já sem aquilo, muitos meses, etc e tal, ela possa tomar uma decisão mais ou menos consciente de tentar brigar contra aquele vício. Às vezes ela não vai conseguir. Às vezes ela vai recair de novo, leva de novo. Por quê? Porque ela perdeu a liberdade dela na hora que ela foi escravizada por aquilo. E a mesma coisa vale para uma pessoa viciada em pornografia, para uma pessoa viciada em promiscuidade sexual. Quer dizer, quando a gente tem uma coisa que nos nega a liberdade, a gente deve procurar a liberdade, a gente deve ajudar o próximo a procurar essa liberdade. Não se trata, inclusive a próxima pergunta tem a ver disso, não se trata de confundir liberdade e livre-arbítrio. Muitas pessoas acham que ser católico... Peraí, deixa eu beber uma água aqui que o troço está complicado. É refluxo. Estou na base do omeprazol, vou fazer uma propaganda gratuita. Use o omeprazol, não tenha refluxo. Então, a próxima pergunta. Muitas pessoas acham que ser católico é ser livre para fazer o que quer, porque a religião católica não proíbe muitas coisas, pode fazer tudo o que quer, e no final Deus perdoa. O que responder como deparamos com essas perguntas? Basicamente, que a menor das dores no purgatório é muito maior do que a maior das dores aqui. Ou seja, mesmo que eu me confesse, eu vou pagar até o último centavo.
diz a Sagrada Escritura. Eu vou pagar até o último centavo. Ao contrário do que pensa, por exemplo, o protestante, que acha que vai para o céu direto, não importa o que ele faça. Na verdade, essa falsa liberdade, ela existe no protestantismo. Já na igreja, a gente sabe que todo ato nosso tem consequência. E consequência, frequentemente, dolorosa. Pensa na dor de uma pessoa picada por um formigueiro inteiro, um sujeito amarrado em cima de um formigueiro, bisuntar de mel amarrado num formigueiro. Pois é, agora imagina 50 anos nessa situação. O meu purgatório com certeza vai ser mais do que isso, pelas besteiras que eu fiz. É muito mais do que isso. Então, uma boa razão para tentar não fazer besteira. Uma boa razão para tentar ao máximo evitar todo pecado, inclusive venial. A confissão pode me livrar do inferno, mas não me livra do purgatório. Me livra do purgatório é oração, penitência e caridade. E haja oração, e haja penitência, e haja caridade. Deus foi tão bom comigo que me deu esses joelhos estourados, me deu esse refluxo, me deu esse monte de pinimba para eu poder aceitar como penitenciazinha. Mas está longe de eu conseguir purgar tudo aqui. Eu peço as orações de vocês todos porque eu sei que meu purgatório não vai ser light de jeito nenhum. E isso é uma coisa que a gente deve sempre lembrar. Aí, continuando a mesma pergunta, será que a Igreja Católica não deveria ser mais exigente com certas coisas, ou seja, com seus fiéis? Deveria sim lembrar muito mais do purgatório, da existência do céu, do inferno, do purgatório. A maior parte dos padres, infelizmente, não lembra tanto. Não é a igreja, é o clero. É uma coisa que a gente deve sim lembrar. Quem roubou não rouba mais, quem mentiu não minta mais. Por quê? Porque as consequências disso, mesmo quando a gente se confessa, são extremamente dolorosas. É muito bom que se lembre dos novíssimos. Eu tenho na parede do meu escritório, do lado da tela do computador, para garantir que eu vou olhar aquilo o tempo inteiro, eu tenho um quadro representando os novíssimos. A morte, juízo, inferno e paraíso. E escrito embaixo um trecho da Sagrada Escritura: pelo que dizes te justificarás, pelo que dizes te condenarás. Porque, mal que bem, eu fico dando essas formações, essas palestras, esses cursos, então eu tenho que me lembrar de morder a língua e falar o que a igreja diz, não as besteiras que eu pense. Eu não estou aqui para fazer discípulos de Carlos Jamalite, estou aqui para ajudar os discípulos de Cristo a continuarem sendo e serem mais ainda discípulos de Cristo. Na minha opinião particular, como vocês viram em vários casos, eu aqui não falei em quem que eu vou votar ou deixar de votar, ou votar 3 vezes para presidente da República, o que quer que seja. Por quê? Porque a decisão é de cada um de vocês. Eu não quero violar essa liberdade de vocês. Posso até conversar num papo lá fora, mas o meu papel aqui não é esse. Eu tenho que sopesar muito bem aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou agindo, porque esse meu exemplo muitas vezes vai levar alguém para o céu ou para o inferno. E com certeza vai me levar para o céu ou para o inferno. Qual é o moderador da liberdade? Existe um parâmetro a ser seguido? Como eu disse, os 10 mandamentos. Existe algum documento que esclarece efetivamente? Olha, um bom tratado de teologia moral é uma coisa muito boa de se estudar. A gente pegar a teologia moral, ver os 10 mandamentos, o que eles implicam, cada um deles. Eu tenho um cursinho muito rápido, muito light, está na internet, quem quiser baixar em http://, que nem todo mundo, não tem www, é pudim, pudi.im/Prof. Carlos. Tem um monte de cursos meus em vídeo, inclusive um exame de consciência para antes da confissão. Esse exame de consciência para antes da confissão é uma explicação do sentido dos 10 mandamentos para a gente poder se examinar, coisa que é bom fazer toda noite, inclusive, porque eles são o parâmetro da nossa liberdade. A gente sabe que a gente está agindo livremente,
quando a gente está agindo orientado para Deus, quando a gente está agindo auxiliado pela graça. Então o parâmetro é esse. Então um bom tratado de teologia moral, um livrão dessa altura, quem quiser estudar mesmo, é um documento que esclarece efetivamente os 10 mandamentos, o que a gente deve procurar evitar, o que não é pecaminoso. Muitas vezes a gente acha que é pecaminoso alguma coisa que não é, ou a gente acha que não é pecaminosa uma coisa que é, mais grave ainda. Né? Então vale a pena a gente procurar estudar teologia moral. Vale muito a pena, porque, como já dizia o cardeal Newman, ninguém vira santo estudando teologia moral, ao contrário, só faz os pecados da gente ser mais graves, porque a gente sabe direitinho o tamanho da jaca em que a gente está enfiando o pé. Mas vale a pena a gente fazer isso, vale a pena a gente estudar, justamente porque os pecados da gente sendo mais graves, com a graça de Deus, a gente consegue, às vezes, morder a língua e não os cometer. Acolher aquela graça que Deus nos dá sempre de não pecar e não os cometer. E aqui nós temos uma perguntona. Todas as vezes e formas que lembram os mandamentos da lei de Deus, imagina a seguinte situação: se todos os pais, todos os filhos, todos os maridos, todas as esposas, todos os professores, todos os alunos, todos os patrões, todos os empregados conhecessem e obedecessem os mandamentos, teriam a solução de todos os nossos problemas. E isso não acontece pela falta de conhecimento do Senhor e dos ensinamentos. Se todos os porcos tivessem asa, todos os porcos voariam. Né? Isso é uma visão que, infelizmente, não corresponde à realidade. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Nós temos a nossa natureza, infelizmente, marcada pelas consequências do pecado original. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu, muitas vezes, vou tomar o mal pelo bem. Isso quer dizer que eu, um homem casado, se me aparece uma moça lindíssima, pelada, dizendo, vem cá, meu bem, e me dando beijinhos, olha, para eu conseguir sair dali, é muita graça de Deus. Por quê? Porque a tentação é forte. Os meus instintos, as minhas paixões, as minhas pulsões, elas não obedecem ao meu intelecto. Eu sei o que eu deveria fazer e não faço. Eu sei o que não deveria fazer e faço, já nos disse São Paulo. Né? O fato da gente conhecer, como eu falei na resposta à pergunta anterior, o fato da gente conhecer teologia moral só faz com que o pecado da gente seja mais grave, porque a gente sabe o tamanho da jaca. Que a gente está lá usando sapato, uma jaca em cada pé. Mas a gente pelo menos se dá conta de que está com a jaca em cada pé. Não sai dizendo, ah não, isso é tudo lindo, isso é amor. Não, não é amor, não, minha senhora, é luxúria. Né? Então, não é o fato da gente conhecer que vai fazer com que a gente não peque. O que vai fazer com que a gente não peque é a aceitação da graça de Deus, muitas vezes uma aceitação extremamente difícil, como no exemplo que eu dei, a minha tentação é essa. Eu não tenho a menor tentação de roubar dinheiro dos outros, por exemplo, mas mulher bonita é um perigo. Né? Desde que eu dei o primeiro beijo da minha mulher, nunca mais beijei mulher nenhuma. Mas não foi por falta de vontade, porque o que não falta nesse mundo é moça bonita. Aí elas vêm falando besteira no ouvido da gente, e a gente vai lá, morde a língua, se belisca, pede licença, vai tomar um banho frio. Por quê? Para a gente evitar cair em tentação. A gente sabe que é errado, sabe. Para outra pessoa, a tentação vai ser outra. De pegar o dinheiro de alguém, de mentir, sei lá, cada um, o diabo ataca onde ele sabe que a pessoa é fraca. Então cada um tem sua tentação. Eu não posso pegar e bancar o bambambam e ficar apontando o dedo, dizendo, ah, esse sujeito pegou um dinheiro que não lhe pertencia, porque eu sei que foi assim por meio fio de cabelo que eu não peguei mulher que não me pertencia. Eu não sou melhor do que ele, eu só sofro uma tentação diferente da dele. A questão não é conhecer. A questão não é saber. A questão é abraçar e acolher a graça de Deus, procurar se santificar, procurar evitar as ocasiões de pecado, ocasiões próximas de pecado, que é aquela que é praticamente certo que a gente vai pecar, ocasiões remotas de pecado, que são aquelas em que tem uma boa chance da gente pecar,
Quer dizer, se eu tivesse chegado aqui nessa cidade e tivessem me acolhido no pensionato para moças bonitas de Dona Quinzinha, eu ia acampar na praça, porque Deus me livre de ficar no pensionato para moças bonitas de Dona Quinzinha. Não ia dar certo. E se eu chegasse no pensionato de moças bonitas de Dona Quinzinha e as moças todas tirassem garrafas do vinho que eu prefiro beber e botassem em cima da mesa, eu saía correndo me persignando porque era uma ocasião próxima de pecado. Eu ficar ali não ia dar certo. Então a gente evite essas ocasiões, a gente fuja delas, porque não é saber que é errado que impede de fazer o que é errado, é aceitar a graça que Deus nos dá sempre de não pecar. Deus nos dá sempre essa graça e quantas vezes a gente não a aceita? Ainda que cometendo apenas o pecado venial. Né? Eu sei que eu não presto, eu tenho que tomar cuidado. E a primeira coisa que a gente tem que ver é a verdade, né? Reconhecer aquilo que é tentação para a gente, para poder evitar as ocasiões próximas e as ocasiões remotas de pecado. Continuando, então, o que dizia da forma de publicações de lei no Brasil, supondo que todos venham a conhecê-las. Quando sabemos que isso não é verdade? Bom, basicamente, publicação de leis no Brasil acontece no Diário Oficial, que eu sei que todos vocês têm assinatura, lei inteiro, né? Tanto o Diário Oficial da União, quanto do Estado, quanto do município. Ou seja, ninguém nem sabe quais são as leis do Brasil. Nenhum advogado sabe. Um advogado, ele pega aquele negócio que tem lá de procurar no Diário Oficial na internet, procura o nome dele. Né? Eu fiquei tristíssimo, meu primo virou advogado, e aí ele tem um monte de causas no estado de São Paulo. Eu sou funcionário público do estado de São Paulo. Então antes eu pegava o Diário Oficial e procurava ramalhete, só tinha eu. Aí agora tem o meu primo, um monte de causa dele lá, né? Me prejudica, me dificulta a minha vida para eu achar as coisas referentes ao meu emprego. Mas ninguém lê aquele troço inteiro de cabo a rabo. Nem o editor lê aquele negócio inteiro de cabo a rabo. Tanto que já saiu até em algum diário oficial, não me lembro nem mais de onde, receita de bolo que estava junto lá com o documento, eles mandaram, o negócio saiu tudo junto. De vez em quando rolam os micos desses, porque ninguém lê aquele troço de cabo a rabo. Ou seja, a lei ser publicada no Brasil não quer dizer que ela tenha sido realmente publicada. Antigamente, tinha um sujeito que tinha função na Inglaterra, ainda tem, né? De ir para a praça pública lá com um rolo, com a lei nova e ler aquilo aos berros. E mesmo assim tinha alguém que estava lá capinando um terreno, fazendo alguma outra coisa mais útil e que não ouviu aquilo. Mas a ignorância da lei, segundo o direito, não é justificativa para violá-la. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa lei não é nem de verdade. Porque ela não foi publicada de verdade. Isso quer dizer, sim, que essa lei pode ser usada e vai ser usada contra inimigos de quem está no poder, ou de quem sabe usar a lei, um advogado, etc., que descobre aquela leizinha e diz, isso dá para usar para atazanar o meu vizinho, isso dá para usar para eu atazanar o cara do partido oposto. E aí acontecem os processos. A legislação ambiental no Brasil, por exemplo, ela é basicamente usada para briga de vizinho. Né? O vizinho denuncia o outro porque o sujeito plantou uma roça de feijão. O vizinho denuncia o outro porque ele tirou 1 metro quadrado de areia do rio para fazer um piso de cimento, 1 metro cúbico. Né? Quer dizer, a lei ela é usada basicamente como arma contra o outro. E é por isso que a gente deve sempre procurar, acima de tudo, respeitar a lei costumeira. Respeitar os costumes da sociedade, porque eles são a verdadeira lei, no caso de uma sociedade como a brasileira. É claro que é heróico, é magnífico que um bom católico resolva concorrer a um cargo de legislador, né, de vereador, de deputado, de senador, etc., e gastando muitas horas em oração todos os dias, consiga não se conspurcar naquele meio, e tente ao máximo adequar a lei, o intelecto, à realidade, à coisa. Isso é uma obra extremamente meritória. Essa ocupação de espaços é uma coisa que pode e deve ser feita. Agora, daí a gente pegar e tomar delírios legislativos como realidade, é muito difícil. Porque tem leis por aí que a gente nem sabe quais são, mas que
Se a gente fosse seguir, a gente não conseguia fazer nada, porque elas são contraditórias uma com a outra. Uma manda fazer, a outra proíbe fazer. E agora? Né? A lei no Brasil ela não é feita pensando que ela vai ordenar a sociedade. Ela é feita para o uso de algum grupo, de algum político, de alguma pessoa. E quando a gente está metido naquele meio, o costume é seguir essa lei ou não seguir essa lei escrita, vamos seguir ou não vamos seguir. Né? De acordo com o que a sociedade como um todo faz, de acordo com aquilo que é o costume fazer. A gente não pode ficar no... A sociedade seria assim se todos fizessem, subjuntivo não é verdade. Né? A sociedade é assim. O que é que todos fazem? É isso que a gente tem que fazer. Agir como um membro dessa sociedade. Agir como alguém que faz parte dessa sociedade. Participar dessa sociedade. Não ficar sonhando com uma utopia legislativa.